Você ouviu esse som a vida inteira. Toda vez que um ônibus para em um ponto, toda vez que um caminhão grande para em um semáforo, aquele sopro agudo, aquele chiado, e você nunca parou para se perguntar o que realmente é, até agora. Por que só veículos grandes fazem esse som? Por que isso acontece no momento em que eles param e não enquanto estão em movimento? Está vazando alguma coisa? Tem algo quebrado? E por que parece que o caminhão está literalmente respirando como se estivesse vivo? É o seguinte: esse som não é um defeito. Não é um mau funcionamento. Na verdade, é uma das ideias de segurança mais inteligentes da história do transporte de cargas pesadas, e sem ela, as estradas por onde você dirige todos os dias seriam realmente perigosas. Então, vamos começar do básico. Você está parado em um ponto de ônibus. O ônibus chega, diminui a velocidade e então lá está, aquele chiado. Você entra. Você nem pensa nisso, mas esse som é só ar comprimido sendo liberado de um sistema pressurizado dentro do veículo. Esse sistema se chama freio a ar. Algumas pessoas chamam de freio pneumático. Pneumático só significa movido a ar. Não é escapamento. Não é vapor. É uma rajada controlada de ar normal que, um segundo atrás, estava desempenhando uma função muito importante. Mas por que usar ar, afinal? Por que não usar pastilhas de freio maiores e mais resistentes como as de um carro? É exatamente aí que a história fica interessante. Eis a ideia errada que a maioria das pessoas carrega consigo sem nem mesmo saber. Você provavelmente presume que os caminhões freiam da mesma forma que seu carro, só que maiores, mais pesados, mais potentes, a mesma ideia em escala ampliada. Mas isso está completamente errado. Os freios dos carros são hidráulicos, ou seja, funcionam com fluido. Você aperta o pedal, essa força empurra o fluido de freio por uma linha selada, e o fluido pressiona uma pastilha contra um disco giratório. Simples, silencioso, invisível. Mas agora imagine tentar fazer isso em um veículo que pesa 40 toneladas quando está totalmente carregado. Isso equivale aproximadamente ao peso de 27 carros médios empilhados. O fluido hidráulico, sob esse tipo de pressão, por centenas de quilômetros em longas estradas de montanha, pode superaquecer. Ele pode ferver. E quando os freios hidráulicos superaquecem, eles param de agarrar. Eles perdem eficiência e, quando falham completamente, o caminhão continua andando. Isso não é um problema. Isso é uma catástrofe. Então, os engenheiros criaram algo completamente diferente. Os freios a ar usam ar comprimido armazenado em um tanque, como um enorme balão de metal pressurizado dentro da carroceria do caminhão. O motor aciona um pequeno compressor que reabastece constantemente esse tanque enquanto o caminhão se move, mantendo-o carregado e pronto. Quando o motorista pisa no freio, o ar sai desse tanque e é direcionado para um dispositivo chamado câmara de freio. Pense nela como um punho de metal selado. Esse punho empurra uma haste para frente. A haste gira uma peça de metal em forma de S chamada S-cam, e esse came força as sapatas de freio para fora, contra o interior do tambor da roda. A fricção aumenta. Então, o caminhão desacelera. Quando o motorista solta o pedal, esse ar pressurizado precisa ir para algum lugar, então ele é liberado por uma pequena válvula. Essa liberação é o chiado. Esse é todo o mistério resolvido em uma única lufada de ar. Mas é aqui que a coisa fica interessante. A parte realmente brilhante não é como os freios são acionados. É como eles se comportam quando algo dá errado. Se um carro perde o fluido de freio, os freios param de funcionar completamente. O pedal afunda até o chão e nada acontece. Mas se um caminhão perde a pressão do ar, os freios travam automaticamente. Aqui está o motivo. Dentro de cada câmara de freio, há molas espirais fortes que estão sempre empurrando para a posição fechada do freio. Na verdade, é o ar comprimido que mantém essas molas recuadas, mantendo os freios abertos para que o caminhão possa rodar livremente. No momento em que a pressão do ar cai demais, as molas assumem, os freios se fecham com força e o caminhão para. A configuração padrão do sistema é não se mover. Parou. Então, aquele chiado que você ouve quando um caminhão solta os freios não é sinal de vazamento ou defeito. Isso prova que o sistema funcionou perfeitamente. Agora, freios a ar versus freios hidráulicos convencionais. Vamos deixar a diferença bem clara, porque as pessoas confundem isso o tempo todo. Os freios hidráulicos são silenciosos, compactos e perfeitos para veículos de pequeno e médio porte. Eles respondem quase instantaneamente, não precisam de tempo de aquecimento e exigem pouquíssima manutenção em condições normais. Mas eles têm um ponto fraco sério. O sistema é selado. Um único vazamento em qualquer parte da linha e você perde a força de frenagem rapidamente.
Eles também podem sofrer de fading dos freios em longas descidas. As pastilhas ficam tão quentes devido ao atrito constante que perdem a aderência, às vezes de forma perigosa. Os freios a ar são mais barulhentos, obviamente, e precisam de 1 ou 2 minutos após o motor ligar para acumular pressão suficiente antes que o caminhão esteja seguro para se mover. Mas é quase impossível perdê-los completamente. Eles não sofrem fading do mesmo jeito em descidas e podem ser conectados a vários reboques, com uma única linha de ar indo da cabine por todos os reboques atrás dela, freando todos os eixos de uma vez só. Tente fazer isso de forma confiável com fluido de freio em um veículo de 20 metros. E mais uma coisa que vale a pena separar: aquele rugido profundo do motor acelerando que às vezes você ouve de caminhões em rodovias íngremes é um sistema totalmente diferente chamado freio motor ou jake brake, que usa a própria compressão do motor para desacelerar o caminhão sem tocar nos freios das rodas. Dois sons completamente diferentes, dois trabalhos completamente diferentes. O chiado da cidade e o rugido da rodovia não são a mesma coisa. É aqui que a história toma um rumo inesperado. O ano é 1869. Um inventor de 22 anos chamado George Westinghouse está viajando de trem pela Pensilvânia quando lê em um jornal sobre uma colisão frontal horrível entre dois trens. Nenhuma das equipes conseguiu parar a tempo. Naquela época, os trens eram desacelerados por frenadores, trabalhadores de verdade que andavam em cima dos vagões, correndo pelo teto e girando manivelas em cada vagão, um por um, para acionar os freios manualmente. Em um trem em alta velocidade, esse processo demorava demais. Os acidentes continuavam acontecendo. As pessoas continuavam morrendo. Westinghouse ficou furioso, e ele tinha 22 anos, o que significava que não tinha interesse em aceitar que as coisas eram simplesmente assim. Ele projetou um sistema em que um único tubo, carregando ar comprimido, percorria todo o comprimento do trem. O maquinista acionava o sistema da cabine da frente e todos os freios de todos os vagões eram ativados exatamente ao mesmo tempo. E ele incorporou um sistema de segurança. Se o ar fosse perdido, os freios travavam automaticamente por padrão. As companhias ferroviárias resistiram à ideia. Confiar no ar em vez de homens treinados parecia arriscado e estranho para eles. Mas Westinghouse demonstrou o sistema publicamente e as distâncias de parada eram tão dramaticamente menores que a resistência desapareceu. Seu projeto se tornou o padrão em toda a indústria ferroviária em uma geração. Então, décadas depois, à medida que caminhões e ônibus ficavam mais pesados e os sistemas hidráulicos começavam a mostrar seus limites, engenheiros recorreram à ideia de Westinghouse e a adaptaram para as estradas. Aquele chiado no ponto de ônibus é um eco direto da frustração de um jovem de 22 anos em 1869, ainda resolvendo o mesmo problema de quase a mesma forma mais de 150 anos depois. E agora vem a parte que vai te acompanhar em todo lugar, porque o ar comprimido, a pneumática, está escondida em quase tudo ao seu redor, e você nunca percebeu. Ônibus urbanos soltam um chiado quando param e quando as portas se abrem, ambos vindos do mesmo sistema de ar. Trens metropolitanos ainda funcionam com a lógica original de Westinghouse. O trem de pouso dos aviões se estende e se retrai usando ar pressurizado. O zumbido agudo da broca do dentista é uma pequena turbina movida a ar girando a até 400.000 rotações por minuto. Ar comprimido, a poucos centímetros do seu rosto, em toda a consulta. Pistolas pneumáticas de pregos em canteiros de obras cravam pregos mais rápido e com mais força do que qualquer ferramenta elétrica. Linhas de montagem em fábricas usam braços e cilindros movidos a ar para mover, separar e embalar produtos mais rápido do que motores conseguem. Caminhões de bombeiros carregam freios a ar e ferramentas de resgate pneumáticas ao mesmo tempo. Oficinas de funilaria pintam carros com pistolas pneumáticas porque a névoa fina e uniforme é quase impossível de reproduzir de outra forma. Caminhões de lixo usam compactadores pneumáticos para esmagar seu lixo a caminho do aterro. Britadeiras quebrando concreto. Isso é ar comprimido batendo um cinzel de metal dezenas de vezes por segundo, não eletricidade. A máquina no posto de gasolina enchendo seus pneus, mesma família do ar comprimido. Shows teatrais e concertos usam sistemas pneumáticos para alçapões, equipamentos de voo e rajadas de fumaça cronometradas. Ventiladores hospitalares que respiram por pacientes que não conseguem, pneumáticos. O fechamento lento de portas pesadas prediais usa um pistão pneumático que controla a velocidade para que a porta não bata. O ar comprimido talvez seja a força mais amplamente utilizada na indústria moderna que quase ninguém sabe nomear. Você esteve cercado por ela a vida inteira. Você só a chamava daquele som de chiado.
Agora, freios a ar não são perfeitos e vale a pena ser honesto sobre isso. Eles precisam de tempo para acumular pressão após a partida. A maioria dos caminhões tem uma luz de advertência que impede o motorista de sair até que o tanque esteja carregado, o que é parte do motivo pelo qual caminhões grandes ficam ligados por alguns minutos antes de partir. Em clima muito frio, a umidade que entra nas linhas de ar pode congelar e bloquear o funcionamento adequado do sistema. Por isso, caminhões comerciais têm secadores de ar embutidos que retiram a água do ar antes que ela cause problemas. Todo o sistema exige inspeções regulares. Manômetros, válvulas de drenagem e câmaras de freio precisam de verificações de rotina. E há um motivo pelo qual motoristas de caminhão comercial precisam passar por um teste especializado separado só para operar legalmente um veículo equipado com freios a ar. Alguns engenheiros argumentam que sistemas de frenagem totalmente eletrônicos, que já estão aparecendo em novos caminhões elétricos, eventualmente substituirão completamente os sistemas pneumáticos. Mas os freios a ar ainda dominam a frota global de veículos pesados, porque são mecanicamente simples, extremamente confiáveis e fazem exatamente o que você sempre espera que uma máquina de 40 toneladas faça quando algo falha: parar. Esse chiado é uma filosofia de segurança de 150 anos que ainda funciona silenciosamente em todas as cidades do mundo. A maioria dos sistemas falha se soltando. Este aqui falha travando. Agora, você nunca mais vai deixar de ouvir isso.